Segunda-feira, 15 de setembro, mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Vítor Hugo Monteiro e tenho comigo Daniel Oliveira, editor do Playmaker Stats, e hoje vamos abordar o atual panorama do Manchester United. Daniel, começo-te por perguntar qual o ponto de situação do United após mais uma derrota? Bom dia, Vítor. Já tem sido habitual eu vir fazer aqui o tema do dia em dias após difíceis do Manchester United. Falamos após uma noite, um dia bastante difícil, uma derrota num derby de Manchester, pesa sempre muito na cidade de Manchester. Foi uma derrota clara, o Manchester City foi bastante superior ao Manchester United, mas foi provavelmente desde que Ruben Amorim entrou no Manchester United que se sentiu uma maior desilusão. Claro que durante os últimos meses os resultados não têm sido bons, mas dentro da esfera do clube, dos adeptos, os adeptos acreditam que o Ruben é um homem certo e que pode levar o Manchester United adiante. E ontem sentiu-se o Manchester United ainda preso, com os mesmos costumes, com as mesmas situações que acontecem há anos e anos, desde que o Sir Alex Ferguson saiu do clube. Para te pôr assim num contexto, os números após esta derrota demonstram que o Ruben Amorim, desde o pós a Segunda Guerra Mundial, é o treinador com a pior percentagem de vitórias do clube. Isso é muito aterrador ter esta estatística. Desde que ele é treinador do Manchester United em novembro de 2024, contando apenas as equipas que permaneceram na Premier League desde o ano passado, é o clube com menos pontos, a par do Tottenham com 31 pontos. Isto é uma estatística terrível para se ter, porque o Ruben Amorim era suposto ser o homem que ia dar um novo ar ao Manchester United, que as coisas iam melhorar a seguir a Erik ten Hag ter saído, mas a verdade é que Erik ten Hag saiu num 14º lugar, o Manchester United acabou em 15º na Premier League, foi à final da Liga Europa, sim, que as melhores performances do Manchester United no ano passado vieram até na Liga Europa, mas na Premier League não houve melhorias nenhumas. Todos sabiam que ia ser um início da época difícil, com equipas difíceis. Eles agora nos próximos jogos vão ter que jogar com Chelsea e Liverpool, nos próximos 4 jogos. Toda a gente sabia, mas costuma-se dizer em Inglaterra que é importante saber como é que a gente perde, no sentido de tu podes perder, mas a performance precisa de estar lá. Os índices de agressividade num derby precisam de estar lá, e a performance e esses índices de agressividade, o querer, não pareceram estar lá, e por isso os adeptos com o jogo de ontem ficaram bastante desiludidos. Portanto, esta situação difícil que o Ruben Amorim vai vivendo, sentes que continua a ser o homem certo para o clube? Sim, claramente. Vamos por partes. O Ruben Amorim, desde que entrou, acho que de todos os treinadores que entraram no Manchester United, é o treinador que os adeptos gostam da vibe dele, ele é muito, como nós o conhecemos aqui em Portugal, em termos comunicacionais ele é muito bom, porque ele é muito honesto, ele diz a verdade, e os adeptos gostam disso, gostam que metas o dedo na ferida. Ele foi disruptivo, ele acabou com alguns, o balneário, tipo jogadores que são disruptivos, ele conseguiu afastar, e os adeptos gostam disso. Agora, como tudo, é preciso resultados. E eu sinto, o clube sente desde o que aconteceu ontem, é que os próximos jogos, Chelsea, Brentford e Sunderland, são cruciais para o futuro do Ruben Amorim, porque os próximos 9 pontos, depois já há uma paragem das seleções, tudo o que não seja assim 2 vitórias nestes 3 jogos, não sei se eles também não podem aproveitar, como aproveitaram no ano passado uma paragem de seleções para haver uma mudança. Mas eu penso que será difícil, porque o Ruben Amorim acaba por ser a cara do projeto do Manchester United desde que o novo dono entrou. Portanto, eles pagaram uma cláusula de rescisão ao Sporting. Portanto, o Ruben acaba sempre por ser ainda o homem certo, porque eles acreditam naquilo que é o Ruben como treinador, e eu penso que ele sim ainda é o homem certo para levar adiante o clube. Sabendo que foi bastante movimentado, também cabe perguntar-te se o mercado de transferências acabou por falhar, ainda assim. Eu não acredito que falhou. Por outro lado, eu acho que o mercado não é por causa destes resultados
estamos numa fase inicial da época. Eu penso que o mercado do Manchester United foi bom. Eles melhoraram o setor do ataque que necessitavam, foi um grande investimento, mas são bons jogadores, claro que ainda estão numa fase inicial e eu tenho a certeza que vão melhorar no futuro. Tiraram jogadores que não estavam com interesse em estar no clube, portanto, limpou-se o balneário e trouxe boa gente para a frente. Continua a faltar, se calhar, uma ou outra posição que precisava ter sido reforçada, mas isso não quer dizer que o mercado de transferências falhou, simplesmente existe um orçamento e tenho a certeza que o orçamento foi dedicado mais para as posições de ataque. E então, certamente, eles queriam outro jogador para o meio campo, ou se calhar queriam outro jogador para a defesa, que eu acho que o Manchester United necessitava. Mas o mercado de transferências não falhou. Simplesmente o Manchester United está numa fase difícil como clube e seja quem for que entre, vai ter sempre a vida dificultada. E a entrada do novo proprietário melhorou ou piorou a situação do clube? Isso é uma grande questão. Dava para fazer outro tema do dia. Em termos estruturais, ele definitivamente melhorou o clube. O clube estava completamente perdido. Os antigos donos, da Glazer Family, já se sentia, antes do Jim Ratcliffe ter entrado, um afastamento pelo clube. O Jim Ratcliffe veio trazer uma lufada de ar fresco, melhorou as estruturas do clube em termos de centros de treino, estão com o projeto para o novo estádio. Em termos de merchandising, o clube tem crescido nos últimos anos. Como cresce sempre, o Man United é sempre um clube que, em termos de merchandising e em termos comerciais, é sempre um clube forte. Ainda assim, isto é como tudo no futebol, se tu não tens resultados, por mais que fora do campo tu estejas a trabalhar bem, fica sempre a dúvida se eles foram uma melhoria ou não. O Ruben Amorim é o primeiro treinador, porque quando ele entra, o Erik ten Hag já vinha da Glazer Family, mas o Ruben Amorim é a cara do projeto. Portanto, eu penso que ele já, ao dar estes votos de confiança, semanas após semanas, diversas entrevistas a dizer que o Ruben Amorim é o homem certo e eles dão a entender que a relação entre eles é boa, obviamente que isto tem tudo para melhorar, só que isto nunca ia melhorar num ano ou dois. Eles entraram em fevereiro de 2024, portanto tem um ano e meio, ainda tem muito mais para melhorar. Não fizeram tudo bem, mas eu acho que foi mais coisas positivas do que negativas desde que eles entraram. E após este início da época, pergunto-te o que é que poderá ser uma época de sucesso daqui para a frente? Olha, a curto prazo, vencer o jogo contra o Chelsea. Os próximos 3 jogos, mais olhando para o Ruben Amorim, são cruciais. Tudo o que não seja vitórias, talvez um empate contra o Chelsea, o Ruben Amorim está numa curva descendente em termos de simpatia entre os adeptos. Portanto, os próximos 3 jogos são cruciais. Para a época, eu penso que bons resultados, claro, mas mais importante que os resultados, boas performances. O Manchester United é dominador, em que os adeptos se sintam entusiasmados para ir ao estádio. Os adeptos não se sentem entusiasmados. Os adeptos têm medo de ir ao estádio hoje em dia. O Old Trafford é um estádio em que tu sentes, durante o jogo, o tremor. Eles têm medo num canto adversário. Viu-se agora o jogo contra o Burnley, antes da paragem das seleções. Portanto, eu acho que o que é uma época positiva para o Manchester United é bons resultados, boas performances, bons jogos em que os adeptos tenham vontade de ir ao estádio e claro, seria importante, obviamente, um lugar europeu, pelo menos. Tudo o que seja metade de tabela para baixo é uma época negativa para mim, para o Manchester United. Obrigado, Daniel. Obrigado por terem assistido. Este foi o tema do dia. Nesta segunda-feira poderão ainda assistir ao novo episódio do TAC Rápido e do Funda de 3.